Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje trazendo para vocês um vídeo para falar aqui sobre a nossa querida Vale mais uma vez, tá? A gente tem aqui a Vale divulgando no dia 28 de janeiro, ou seja, amanhã do dia que você está vendo esse vídeo, o relatório de produção e vendas, tá? E aí o que eu quero trazer aqui para vocês? Um pouco dessa visão antecipada aqui dos analistas, mas mais do que isso, acho que reiterar um pouco aqui das visões sobre a empresa nesse momento. A gente tem aqui uma visão, para ser bem transparente, tá? Ainda, na minha opinião, uma visão otimista aqui para termos de resultados da Vale, mas uma visão de curto prazo em termos aqui de desafios que a Vale tem ainda existentes, tá? Ou seja, não é que assim, eu diria que é a oportunidade mais óbvia do momento, sabe? Não é, a minha visão é essa. Só que não deixa de ser uma oportunidade, entendeu? É uma empresa que paga um dividendo, na minha opinião, de 2 dígitos, tá? É uma empresa aqui que tem uma margem de segurança bastante interessante, na minha opinião, tá? E mais do que isso, é uma empresa que está trazendo, em termos fundamentais, de fundamento do negócio mesmo, ainda resultados bastante interessantes, mesmo com os desafios, tá? E a gente sabe que isso é muito cíclico. Em algum momento esses desafios devem começar a baixar, né? As incertezas devem começar a virar certeza e aí os preços vão subir. O que você não pode fazer? É só comprar nos momentos que o preço sobe. Você entendeu? Você tem que aproveitar os momentos de margem de segurança. Claro, dentro de uma carteira bem diversificada. Beleza, gente? Espero que vocês gostem desse vídeo. Gostando, não esqueça de achar que eu gostei. Opa, acabou a bateria aqui da minha câmera. Aqui tá o relatório que eu vou mostrar. Eu vou colocar a bateria aqui para vocês, para não perder o fio da meada, né? Senão eu perco todo o raciocínio que eu tava falando, se eu parar de falar aqui para trocar a bateria. Mas bom, vou continuar falando. O negócio é o seguinte, eu vou mostrar esse relatório, depois eu quero mostrar para vocês aqui uma visão interessante sobre alguns indicadores na plataforma Investing Pro, que é parceira aqui do meu canal. Depois quero mostrar também aqui a minha carteira no Investidor 10, que também é parceiro aqui do meu canal. Tá? Então a primeira coisa, tá? Olha só. Esperamos que a companhia continue avançando em sua estratégia produtiva focada em atender nichos específicos, enquanto ajusta sua flexibilidade operacional para escalonar a realização dos estoques acumulados. Tá? Lembrando que o resultado financeiro da Vale vai ser divulgado no dia 19 de fevereiro, ou seja, o resultado do quarto TRI, realmente, é só no dia 19 de fevereiro. Tá? Veja, aqui, acho que é mais fácil da gente ver isso daqui um pouco, né, de como que é em relação aos volumes aqui, tá? Então, produção de minério de ferro, a venda de minério de ferro fino, produção de pelotas e venda de pelotas. O que que o analista espera? Uma contração um pouco mais forte quando a gente olha aqui em vendas de minérios finos, tá? Isso aqui especialmente ano contra ano. Uma queda na produção de minério de ferro, mas na minha opinião não uma queda tão forte assim, mas lembrando que também é uma queda sequencial. Um aumento aqui no produção de pelotas, tá? E praticamente venda de pelotas aqui normal. Então a gente tem venda caindo, e a gente tem produção, especialmente aqui da parte do minério, também caindo. Lembrando que grande parte da receita da Vale ela vem através do minério de ferro, então é importante que a gente acompanhe não só a cotação do minério, mas também esses volumes e essas vendas. Tá? Aqui o analista faz uma espécie de resumo. Tá? Então, primeiro, preço realizado de minério fino, mais ou menos 92 dólares aí a tonelada, tá? Com retração significativa. A gente tem esses desafios, na minha opinião, tá? Que são várias variáveis, na verdade, que vai afetar esses preços realizados, tá, gente? Inclusive, é até difícil, na minha opinião, da gente ficar tentando, sei lá, sabe? A gente tentar ficar tentando prever tanto, assim, preço de commodities, porque são tantas variáveis que a gente acaba, enfim, olhando por aí. O que a gente tem que sempre olhar, na minha opinião, tá? É sempre olhar em termos de geração de resultados. Se aquela empresa está conseguindo continuar gerando bons resultados, tá? Olha o que é importante de dizer aqui, ó. Custos devem continuar a ser reduzidos, com o C1 tirando aqui a parte de terceiros, projetado para 19,6 toneladas. É uma queda, tá? Ou seja, isso daqui é bastante interessante. Quando a gente vê um controle, de certa forma, aqui de custo, especialmente o custo C1, né? Que eu não sou analista do setor, tá? Mas é o custo mais importante se a gente for olhar aqui, que os analistas sempre olham, enfim, sempre deixam de forma muito, muito bem visível no relatório. Quando isso aqui está caindo, na minha opinião, isso aqui tende a mostrar um pouco do próprio direcionamento da companhia em busca da eficiência. Tá? E aí, a partir disso daqui que a gente acaba vendo os dividendos, que no final do dia é o que acaba remunerando a gente, especialmente nesse curto prazo desafiador. Tá? O EBITDA ajustado projetado mais ou menos 4 bi, tá, de dólares aqui, uma queda bastante significativa ano contra ano. Tá? Mas um aumento trimestre a trimestre. Acho que é importante a gente salientar isso daqui. Em termos de valuation aqui, ou seja, de atratividade, porque assim, às vezes de nada impede, né?
esse resultado aqui, daqui a pouco eu vou passar por algumas outras linhas, mas aqui só trazendo esses principais destaques, de nada impede, né, esses principais destaques, às vezes, mostrarem para a gente algo interessante, ou algo crescente, ou algo que ainda tem uma certa resiliência, se a gente tem um valuation que não é atrativo, que não é o fato da Vale. Hoje a Vale negocia ao múltiplo EV/EBITDA de 3 vezes. Cara, é muito bizarro isso, na minha opinião, muito atrativo, muito barato. 5 vezes ela negocia na sua média histórica. Tá? A gente tem um yield aqui, o FCF yield, né? Que é o free Cash Flow Yield, né? É muito importante que a gente olhe isso também, porque é daqui que a gente também consegue estimar e consegue entender se os dividendos estão sendo saudáveis. De 16%, que é bastante interessante, e um yield mais ou menos de 9% aqui. Se você for olhar até aqui na plataforma Investing Pro, só para a gente comparar, a gente vem aqui nos dividendos, a gente tem um dividendo mais ou menos de 10%. Tá? A projeção mais ou menos isso daqui também, tá? Ou seja, pelos analistas. Então a gente tem aqui um analista general projetando de 9, e isso vai depender sempre da cotação, mais ou menos 9 a 10, vamos colocar assim. A gente tem aqui a plataforma mais ou menos com 10 também, tá? E de novo, o mais importante que isso, ao mesmo tempo que eu falo para vocês aqui que a gente tem um valuation atrativo, né, onde você tem aqui os analistas recomendando a compra apesar desse corte aqui de preço-alvo, perceba que aqui na plataforma a gente também tem essa visão. Tá? Então o alvo dos analistas fica entre 58 e 86, sendo a média de 10 analistas do mercado 72 e 35. Tá? Se você quiser, inclusive, olhar aqui para o meu próprio preço teto, lembrando, você tem acesso aqui à plataforma Investing Pro para você acessar todos esses dados que eu fico mostrando aqui. Tá? Basta você clicar aqui no link da descrição e, inclusive, usar meu cupom. Hoje meu preço aqui de Vale é 70 e eu tenho aqui 30,9% aqui de margem de segurança. Ou seja, é bastante interessante, bastante, na minha opinião, atrativo nesse momento. Tá? Plataforma Investing Pro vai lá para 80, como eu falei para vocês, o preço ali dos analistas também nessa média de 10 analistas, tá? Aqui o analista ele acaba sendo um pouco mais visível aqui em todas as linhas, tá? Claro que eu não vou passar por isso aqui com tudo com vocês, mas eu acredito que vocês deveriam olhar, tá? Acho que é importante mencionar aqui os principais números da DRE, tá? Então, de novo, uma receita que comparada ao tri passado ela cresce, mas ele ainda tem esse decrescimento ano contra ano. Os custos aqui, tá? E aí, de novo, né? Perceba que, especialmente nessa linha de custo, ano contra ano, esse decaimento, como eu já mencionei. O EBITDA ajustado, tá? Então, de novo, aqui a gente tem um crescimento tri a tri, mas essa queda relevante ano contra ano. O EBIT, desculpa, ajustado, também essa queda ano contra ano, apesar desse aumento tri a tri. E aí, por fim, aqui nós temos o lucro, né? Nesse decrescimento ano contra ano e nesse decrescimento tri a tri, o que, sinceramente falando, não acho que deve pegar muita gente de surpresa. E muito do preço da Vale, na minha opinião, precifica muito esse resultado, que é bem volátil, mas esse resultado... E eu não vou dizer para vocês, para ser bem sincero, que deixa a desejar, até pelo que o analista traz aqui um pouco das estimativas e das visões. Tá? Eu já li o relatório, depois eu acredito que faça muito sentido vocês lerem. Só que o que eu acredito? Que a gente vai continuar a ver, e aí ele mesmo fala isso daqui, tá? Olha só que interessante. Deixa eu descer aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Apesar do ambiente macro desafiador, a Vale continua sendo negociada com um desconto significativo em relação aos pares globais. A companhia ocupa a posição de major mais descontado versus o preço do minério de ferro. Ou seja, a Vale parece que está muito distante do preço do minério. Então esse gap está fazendo sentido. Os descontos que eu falei para vocês, tá? E olha só que interessante. O analista aqui, e não só o analista, né, mas acho que como o mercado como um todo, mesmo com as saídas de caixa frente ao acordo aqui de Mariana, né, que foi finalmente resolvido. Mesmo com toda essa pressão nos desafios, se ainda tem um dividendo de 2 dígitos, na minha opinião, aqui está 9, mas a gente pode considerar 10 para cima, na minha opinião. E olha só, o analista ele trabalha com o preço aqui do minério de ferro na casa aqui dos $99 a tonelada, que, para ser bem sincero, não é otimista, né? É, de certa forma, meio conservador. Então você percebe que ele está tentando fazer uma modelagem conservadora, ao mesmo tempo que entende os desafios, mas sabe como a Vale tem sido prejudicada em termos de preço. Então, assim, esses são os momentos da oportunidade. Não estou dizendo para você que a Vale está no seu melhor momento da vida, não é isso. Mas frente ao que ela tem de desconto nas ações, na minha opinião, e frente a preço teto, margem de segurança, eu acho que faz sentido. Olha o que ele fala. Importante mencionar que nós não enxergamos tanto downside para o preço do minério de ferro em 2025, como algumas outras firmas de sell side já mencionaram recentemente. Nosso mapeamento de fundamentos indica que o preço deve cair até $90, que seja $90, tá? Que seja. A gente continua a ter um resultado que não é um resultado
muito arriscado, se eu puder colocar nessa palavra para Vale. Essa é a minha opinião, tá? Olha só, com certa volatilidade em razão de sazonalidade, nível de empilhamento de estoques, e aí é sempre importante acompanhar os estoques, e aí eles fazem isso daqui muito bem em vários relatórios, tá? E aí é questão de também oferta e demanda, tá? Ó, consideramos que basicamente todas as métricas de valuation apontam para Vale como uma companhia injustamente penalizada por uma narrativa de economia chinesa sem muito vigor. De novo, é a narrativa do momento, e medos de que uma guerra comercial entre Estados Unidos e China reverbere em dinâmicas de maior grau de compreensão no ritmo de crescimento da indústria chinesa. Não somos negacionistas ao ponto de acreditar que esses fatos não criam uma decadência para a demanda do minério de ferro, ou seja, tendência de preço para baixo. Mas, por outro lado, nos parece um exagero a forma que os investidores estão negligenciando as ações da companhia em múltiplos bastante atrativos, mesmo diante do risco. E aí, quando eu falo isso, às vezes, essa resiliência de resultado, essa busca por eficiência, esse valuation atrativo. Pô, gente, Vale estava com um programa de recompra em aberto. Isso também é outro trigger, tá? Então, enfim, a gente tem aqui uma visão de produção da Vale que nos mostra, tá, em sua grande maioria, uma retração nas principais linhas, se eu puder colocar dessa forma, ao mesmo tempo que, de novo, a companhia continua com foco na redução de custos, continua focando em trazer produtos, até como a analista fala aqui, ó, cadê? Aqui, ó, priorizando itens de maior valor agregado, tá? Ou seja, mitigando os impactos negativos, tá? Que ela tem pela frente. Então, é uma questão entre a companhia conseguir controlar o que está no seu poder, certo? E a narrativa macroeconômica e os desafios econômicos, que aí ela não controla. Beleza? Acho que a Vale está muito bem posicionada nisso, para ser bem sincero. Não acho que você deva ter uma posição gigantesca na sua carteira, assim como eu não tenho, tá? Hoje eu tenho 10% da minha carteira em Vale, eu acho que é suficiente nesse momento, apesar de estar sofrendo. Aqui eu comprei a 61 de médio, hoje está 52. Não estou aumentando a posição por enquanto, por conta disso aqui. Tá num patamar atrativo para minha carteira. Então estou focando em outras empresas, diversificando. Ou seja, tendo empresas mais previsíveis, que pagam mais dividendos, mas sem deixar de ter aqui a Vale, entendeu? Sem deixar de ter essa exposição. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.